Senhor com eles. Levante a sua mão. Não estaríamos aqui se fosse pela força do braço. Não estaríamos aqui se fosse pelo nosso conhecimento. Mas há uma cooperação do céu. E aonde você passa, você é agente de milagre. Aonde você passa, Deus faz alguma coisa por intermédio da tua vida. Mas o maior é porque Ele está cooperando conosco. Pode soltar, por gentileza. Escute, caminho de milagres. Aleluia. Glória a Deus. Segura, por gentileza. É caminho de milagres. Essa daí é no caminho do milagre. É quase isso. Caminho de milagres, playback, por gentileza. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o lugar onde Jesus estava passando, alguém fala que a filha de Jairo está morta, ou está enferma, está perto de morrer. Mas no meio do caminho alguém interrompe dizendo: não incomode mais o mestre. Talvez muitos já falaram isso para você até chegar aqui. Não me incomode, para de orar. Para de ir para a igreja, mas o Senhor está dando uma ordem nessa noite. Não para. Insista, toca pela fé em Jesus, toca nas vestes dele, assim como a mulher do fluxo de sangue aproveitou da situação e tocou, e o Senhor, aleluia, abençoou com cura e com milagre. E nessa noite não é diferente, toca nele, porque eu creio que ele vai trazer virtude do Espírito Santo, cura, milagre e salvação sobre a tua casa. Pode soltar aí. Isso, agora vai. Oh, glória. E essa é a nossa história. Muitos dizem: onde está o teu Deus? E a resposta é: o meu Deus, ele não só está no céu, mas ele está dentro do meu coração. Ele fala através dos meus lábios e através de uma palavra profética. Tudo pode mudar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Escute. Dizem: onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível faz acontecer. Quantos creem no impossível de Deus? Levante a sua mão, porque Deus está fazendo milagre na casa. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele
presente nessa noite. Ele está presente na casa. Eu não sei o nome do teu milagre, mas eu sei o tamanho, a grandeza do Deus Todo-Poderoso que pode fazer esse milagre acontecer. Oh, meu Deus, nada é impossível para ti. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível, quem sabe declara quando Ele vai, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não. E o impossível faz acontecer. Quantos creem que Ele está fazendo milagre nessa noite? Quantos creem que o impossível vai bater na tua porta? Ele sabe da tua identidade, do teu endereço. E para Deus não há causa perdida. Para Deus não há. Ele pode te surpreender aqui nessa noite. Oh, aleluia. Deus santo, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso Deus continue ouvindo o barulho da sua igreja. Que o Senhor continua sendo agraciado pelos nossos louvores. Que seus olhos continuam olhando para as suas ovelhas. Muito breve, não falta muito tempo, nós vamos conhecer Jesus. E está muito próximo. O tempo está muito próximo para a gente saber quem é o dono da ceia, quem recebeu os nossos louvores. Eu quero, antes de falar da palavra, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu estive numa cidade em Moçambique, Hararate, e uma moça olhou para mim após o culto, e ela disse, na língua dela, eu entendi um pouquinho. O senhor deixa eu cantar uma música? E eu disse, tem que falar com o pastor. Não, porque eu cantei no velório da minha mãe e do meu pai, quando os rebeldes matou meus pais. Aí eu olhei para ela, já comecei a chorar que eu sou cabra mole. E tinha muita gente, né? Muita lona, muito carpete, lugar muito pobre. Quase 2.000 pessoas. E aí, a gente estava sentado nos carpetes, pastor Júnior. E eu falei para o pastor, ela quer cantar uma canção. Aí o presidente da convenção disse, não, deixa ela cantar. E ela começou a louvar aquela canção. 12 anos a garota tem. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tinha uma gota de vento. Começou a balançar as lonas. E o sol rachando a terra. 43 graus de calor. Começou a ventar e começou a balançar as lonas. No meio da canção ela disse, Jesus, eu quero conhecer meus pais. Ela só disse isso. Eu quero conhecer meus pais. Após a canção ela veio, sentou do lado do pastor, um garotinho de 12 anos, moçambicana, e após cantar, ela colocou a cabeça no ombro do pastor. Após colocar, o pastor percebeu que ela fez isso.
Jesus passou numa velocidade tão imensa, tum. Ele tocou nela e ela deitou no colo dele. E ela partiu imediatamente para a glória. Mas ela deixou a mensagem que não vou me esquecer. Ela diz: restaura a sua vida. Restaura o seu casamento. Restaura a sua família. Não coloque os problemas na mão de Deus. Porque quando você chegar no céu, a mão dele está cheia de coroa para te entregar. Essa frase não saiu da minha mente, queridos. Hoje nós temos costume de colocar todos os problemas na mão de Deus. E a pergunta é essa: nós somos valentes para resolver os nossos problemas? Amém? Diga ao vizinho mais lindo que você achar. Dá uma olhadinha no seu irmão mais bonito, mais cheiroso. E diga: Deus é com você. Ele vai te ajudar, te dar sabedoria, força, graça, mas os teus problemas é você que resolve. Amém, senhores? Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus, todos os pastores da tribuna de modo geral em nome do Senhor. Pastor Júnior, obrigado. Esse cara não fica feio, não fica velho nunca. Eu só vejo ele a cada ano e ano. Tá do mesmo jeito, né? Só vejo ele em janeiro. Só. E mais. Tem 3 janeiros? 3 janeiros agora. Que eu vejo esse rapaz. Tá do mesmo jeito. Quando eu conheci ele, ele é desse jeito. Mas quando ele me conheceu, eu tinha cabelo. Agora não tenho mais não. Queridos, abrimos nossas Bíblias em Salmo de número 23. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Chourabanda surrevé. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma voz que me diz: ninguém volta para sua casa hoje com enfermidade. Há uma voz que está me dizendo: ninguém volta para casa, porque antes que você volte, eu visitarei a sua família. Esteja aqui ou esteja lá, eu visitarei e vou restaurar e trazer para minha casa. Os dias antecedem para o ressoar da trombeta, mas assim me fala a mesma voz que faz minha alma tremer. A petição desse ambiente tem chegado diante da minha presença. Do altar à portaria, eu ouvi a petição da minha igreja. Zamou chamam de serra. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Fique em paz, irmãos. Acredita. Temos que acreditar. Salmo de número 23, o verso de número 6, quantos encontraram? É claro que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Imagina se cada frase dessa tivesse uma vírgula, um ponto. Olha só: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí vem um pontinho, vírgula, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista sabia que ele não era eterno, mas enquanto vivia, ele estaria naquela casa. Amém? Toma os lugares com carinho em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Queridos, profetizando, e vamos profetizar, 2023 é a marca do nosso culto a cada ano. Nós olhamos para a vida do mais poderoso rei da nação de Israel em seu passado. Deus, por sua vez, ele provou quem ele deve escolher
e quem ele escolhe para a glória do seu reino. Deus, ele entendeu que na casa de Jessé haveria uma pessoa que o pensamento dele era o contrário de toda a filiação de seus pais. Deus entendeu, pastor Júnior Moretti, que naquela região de Belém haveria uma pessoa, mesmo ainda sendo nova na sua idade e não tem experiência de guerra, seria o homem mais poderoso para liderar o mais poderoso exército em seu tempo. O Criador, ele libera uma palavra para Samuel. Samuel, ele desce, ele faz uma viagem de 17 quilômetros. Esse Senhor, ao chegar em Belém, nós olhamos para a vida dos belanites em seu tempo, e assim surge a unção sobre a vida de Davi. Davi, quando ele é ungido a rei, a sua mentalidade muda. O seu comportamento muda. O seu estado emocional, a sua vida psicológica não é mais a mesma. A unção na vida de um ser humano, ele não consegue ser mais o mesmo. Quando o homem é ungido, através do Deus de Abraão, os mundos espirituais te olham. Um olha porque confia em você, e o outro olha para tentar barrar os teus projetos, que você há de exercer a função que você não imagina o que te espera. Davi não sabia o que esperava por ele. Davi não imaginava as guerras travadas que ele ia passar. Davi nunca imaginou que por causa de um chamado, a depressão seria sua amiga pessoal. Davi nunca imaginou que o chamado de Deus, ele atraía tantos reinos inimigos contra a sua vida. Davi, por sua vez, ainda garoto, ele teve a ciência que precisava afastar um pouco dos seus pais. Ele precisava ouvir palavras, querido, de baixo calão, ou seja, baixo lado espiritual. Ele precisava de ouvir e ver pessoas que não acreditariam em seu chamado. Davi tinha que ver pessoas sentadas do lado dele, sentir o cheiro do seu perfume e repugnar a presença dele. Porque quando Deus escolhe alguém, um aceita e 10 odeia. Por que 10 odeia? Porque os 10 se acham melhor. Mas quem te aceita é um. E esse um não é quem está ao seu lado. É quem está do lado de Deus, chamado Jesus de Nazaré. Porque isso nada se fez por ele. Então quando Deus amado escolhe Davi, Deus tinha ciência que uma alta responsabilidade espiritual Deus tinha que liberar para a vida desse garoto. Porque isso, a palavra que Davi seria rei, isso logo se espalharia pela nação de Israel. E Deus sabia que o coração de Saul não era um coração voltado para o reino, não era um coração voltado para os princípios, não era um coração voltado pela religião, aonde Deus começa com Abraão. Deus sabia que Saul sentiria inveja de um garoto de 19 anos. Saul não se dobraria para seu ninguém. Então Davi, querido, ele poderia calcular a morte desse rei, mas quem nasce para profetizar, não nasce para matar. Quem nasce para servir, não nasce para perseguir. Quem nasce para plantar, não nasce para roubar. Quem nasce para bater na porta, não nasce para derrubar a porta. Quem nasce para abraçar, não nasce para magoar. Quem nasce para ajudar, não nasce para jogar na vala. E essa noite eu profetizo na autoridade que é no nome de Jesus de Nazaré. Essa igreja, ela tem um propósito sobrenatural. E esse propósito vai nascer semente fortificada e árvores frutíferas. Porque a porta que Deus começou, Ele não deixa ninguém parar e não deixa ninguém fechar. Aleluia. Davi, por toda a sua esfera humana, ele procurou um pouco conhecer mais a Deus.
Querido, Davi, ele se curou sozinho. Davi, ele tentou se consolar por alguns motivos sozinho. Imagina Davi reinando, traçando batalhas, ainda que ele vencesse, mas ele sentia a dor do sangue inocente. Por isso que Deus chama ele segundo o meu coração. Ainda que mata inimigos, Davi entende que ele não nasceu para matar pessoas. Então ele sente em seu trono e começa agora a imaginar quem ele era. Mas olha bem para cá, quando você para um Salmos 23, que você imagina, quem fala certamente que a bondade e a misericórdia, quando Davi entende que ele agrega essa palavra em seu coração, ele sabe que em qualquer declive do ser humano, lá está Deus. A saúde balança, lá está Deus. A crise aparece, lá está Deus. O casamento oscila, lá está Deus. Ainda que alguém te condene, o seu joelho chama a atenção de Deus. Ainda que as portas fechem, querido, ainda que você não consegue liberar uma palavra para o céu, o seu coração fala com Deus. Ainda que a humanidade se revolta contra a sua vida, que você sente a igreja esvaziar, que o mundo espiritual balança, lá está Deus te olhando. Porque isso, ainda que você não tem força, você ainda continua de pé. Ainda que ninguém te abraça, você continua de pé. É por isso que o garoto declara dizendo: a misericórdia dele é sobre mim. Porque isso, a misericórdia aqui de Deus é como um campo de força. As setas vêm e caem por terra. Vem oração contrária, cai por terra. O inimigo ataca, cai por terra. Por isso que ele fala que a sua misericórdia. Aí você imagina quem é Deus, quem é Cristo, quem é Davi. No princípio era, e o verbo era, eu não ouvi direito. Eu almocei hoje, eu almocei 3 pães. Almoço, hein? O senhor almoçou? No princípio era, e o verbo era, só os varões. No princípio era, e o verbo era, olha quem é esse Deus. Como você analisa, se no princípio era o verbo era o próprio Deus. Como você olha para Caná da Galileia, você entende que Jesus de Nazaré não estava lá. Maria, por sua vez, a mãe do Yeshua, era a pessoa mais popular, era uma celebridade em seu tempo, porque todos sabiam que ela era mãe do Salvador. Então Maria era top dos tops. Mas por ela administrar o casamento, se você analisa o teor do judaísmo, naquele casamento, além dos convidados especiais, lá estava 4 químicos de Roma, lá estava 3 químicos de Babilônia, lá estava 2 químicos queridos de Jerusalém, e mais 4 da Síria. Quando Deus entende que os químicos estão lá, que é do céu, ele olha que a festa acabaria por causa de vinho, ele mexe na alma e no sentimento de Maria, e Maria resolve chamar a pessoa mais poderosa que não estava lá. Imaginem. Ela resolve chamar a pessoa mais poderosa que não estava lá. A pessoa mais poderosa, sem dinheiro, mas poder em céus e terra, estava em sua cidade. E há um garoto montar em uma mula, chamar o Yeshua, ele vem para a festa. E quando Nazareno chega, senta em seu tamborete, ele junta com os seus discípulos e fica na dele. Quando Maria percebe que o vinho está terminando, querido, a primeira coisa que ela indaga é uma alta preocupação, porque no segundo pavimento só tinha os top dos top, mas embaixo tinha um Senhor de toda a glória. Quando o vinho termina, Maria não sobe, porque ela sabia que lá em cima ela seria retratada com a bronca. Ela não teria uma boa resposta, ela não teria solução, ela não voltaria com ponto positivo, por isso que ela não subiu. Sabe o que eu entendo? Davi entendeu, aonde habita a misericórdia, a cadeira da pessoa não serve para mim. Se a misericórdia do Senhor me segue, eu preciso entender a minha posição, porque isso tem gente talentosa em caminho
caminhos errados. Tem gente talentosa em terras erradas. Pessoas talentosas, aonde chega do monturo, ela faz o muro. Pessoas talentosas, aonde não tem nada, passa a ter tudo. Pessoas que não é talentosa, ela reclama, ela esfria, ela vai embora, ela fala mal. São pessoas que não é talentosa. Pessoa talentosa, pastor Júnior, tudo que ela vê, há uma solução para ela. Quando alguém chega até Jesus, ela fala: Yeshua, preciso da sua ajuda. Mas por quê? O vinho acabou. E lá em cima só tem pessoas importantes. E eu sou responsável da festa. Nós conhecemos a história. Ele olhou para todo lado. Chama os empregados e manda encher as talhas. Não foi, pastor? Quando termina de encher as talhas, olha para mim. O texto fala: com esse dedo, Deus desenhou um ser na terra. Com esse mesmo dedo, quando Cristo ele toca na primeira talha, as outras 5 transformam em vinho. Sabe o que é isso, pastor? Lá em cima estava cheio de químico. O senhor estudou no colégio, não foi? Transformou, isso se chama química. Jesus está acima de qualquer química da face da terra. Por isso que no princípio era o Pai. E o Pai transforma qualquer coisa. Por isso que Davi recebe e deixa a palavra para mim. Se você quer mudança, anda com quem te ama. Anda com quem te respeita. Quer ter misericórdia, anda de cabeça erguida. Aprenda a ser apaixonado por você. Quando você se ama, querido, você só senta em cadeira que te cabe. Quando você entende o teu chamado, você não se mistura mais. Quando você reconhece os teus valores, você não bate mais em portas erradas. Quando você aprenda a se amar, aleluia, olha para mim se alguém pode me olhar. Talvez você fala: Deus está falando comigo. Digamos que Deus está em silêncio, querido. Sabe quem fala comigo hoje, minha filha? A cicatriz fala: aprenda a valorizar aonde não tem machucado. As quedas me falam: aprenda a levantar a cabeça. A traição declara: aprenda a fazer novas amizades. A porta que não abre, aprenda a bater em porta certa. Cadeira fala para mim: aprenda a sentar em cadeiras que cabe a sua resistência. Sabe o que eu mais entendo? Quem vive de misericórdia é quem tem acesso ao Pai. Por isso ele fala: certamente que há bondade e há misericórdia. Quando entendo essas palavras, aleluia, eu preciso imaginar: tem caminhos que não me cabe mais, tem amizade que não me cabe mais, tem rede que não me cabe mais, porque eu sei que essa misericórdia um dia ela vai acabar, mas enquanto ela está acesa, eu preciso me amar. Aleluia. No princípio era, e o verbo, janeiro profético, coroados pela bondade e misericórdia de Deus. Agora eu congrego aqui. Como você olha para isso, querido? Como você olha Davi falando para ele, mas colocando Deus no coração dele. Você imagina que no princípio era o verbo era Deus. Quando Cristo ele sai de uma região, ou o próprio Deus, o texto fala que Cristo sai de uma região e uma grande multidão acompanha ele. A gente sabe da história. E ao chegar, pastor Júnior, eu não tiro a razão de Pedro. Pedro olha o tempo, Pedro olha o local e olha a quantidade de comida que não tinha, não foi isso? Aí chama Cristo particular e fala: Jesus, despeje todo mundo. Por quê, Pedro? Senhor, é quase 6. Não foi? O local é ruim. E não tem comida para todo mundo. Jesus não tira a razão de Pedro. Pedro, em 3 dias que vieram, se voltar,
são 6. Pedro esqueceu que estava conversando com o dono do templo. Por que Jesus olha o deserto e consegue fazer dele, querido, um piquenique de alimento? Porque ele foi provado 40 dias no deserto. Então, todo lugar, para pessoas especiais, sempre há resultado. Levante a mão para o céu comigo. Aquilo que não deu certo ontem, era para dar certo. O que não deu certo em 2022, era para dar certo. Não deu certo porque você não acreditou no potencial de vida que você tem. Não deu certo porque você ficou no corredor da oração. Quando você olha para a sua vida, que aí você vive de oração, de manhã, de tarde, toda hora você fala com Deus. E por que não deu certo? Porque você sempre achou que é o diabo. Não, querido, Satanás não pode agir aonde a graça, a bondade, a misericórdia do Eterno prevalece. É nós que estamos recuando. Se eu sou a igreja, Satanás não está preocupado comigo. Meu tempo está acabando. Escute. Pastor Júnior, o senhor está achando que o diabo está preocupado com a igreja? Não está, meu irmão. Porque ele sabe a palavra que o Nazareno disse a ele: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Ele sabe disso. Ele tem essa consciência que o Pai de Jesus, querido, derrubou as portas de Babilônia. Ele sabe que o pai dele rasgou o Egito ao meio. Ele sabe que o pai dele quebrou Medo Persa ao meio. Ele entende que ele não pode com a igreja alicerçada por ele, através de Pedro no seu passado. Ele fica observando quem não tem métodos. Satanás procura quem não tem projeto. O diabo procura quem não sonha. O diabo procura quem não planta. 12 discípulos. Ele queria ir andar com quem? Com Pedro. Porque Pedro tinha a chave da igreja primitiva. Por que não andou com Filipe? Porque Filipe não foi escolhido para ser o chefe. Por que o diabo se andou do lado de um fazendeiro, se tinha 14 na região? Porque nenhum dos 14 fazia o que Jó fazia. Por que o diabo não se andou, querido, com Adão? Ele procurou Eva, porque Eva não tinha propósito. Por que o diabo tentou se andar com o Nazareno? Porque o Nazareno levantaria outros que têm propósito. E essa noite está cheia de pessoas que têm propósito. Então o diabo não se preocupa com pessoas, porque ele sabe que a promessa não chegar, eu mudo de igreja, eu vou para o mundo, ele não se preocupa. Mas quando ele vê alguém com métodos, projeto, crescimento, mudança, uma igreja lá na Inglaterra, aí ele começa a querer meter o focinho no meio. Então quando Jesus fala: Pedro, tem 3 dias, se voltar 6, eles vão perecer no meio do caminho. Senhor, aqui tem um rapaz, tem 5 pães e 2 peixes. Tem? Traz para mim. Olha para cá, olha para cá. Quando ele pega os pães aqui e pega os peixes, ele torce a matemática. Ele fala: senta de 50 em 50 as crianças e mulheres, e os homens de 100 em 100. Detalhe, eu quero corredores de um monte para o outro, de 2 metros. Cada monte, 2 metros. Porque isso, ele pega a matemática, coloca debaixo dos pés e faz a contabilidade. 15 mil pessoas. E ele aprendeu em suas leis. Os judeus têm provado que um homem, uma pessoa adulta, come 3 pedaços de pães. Uma criança come 1 pedaço. Então ele soma que aquelas 15 mil pessoas precisavam de uma alta quantidade de pães. Sabe o que eu entendo? Quando ele consagra os pães e os peixes. Qual o seu nome, querido? Rogério, escute uma coisa. Você está me vendo? Imagina, cantora, um pedaço de pão sai do céu e bate numa coroa do menino. Ele vive ou morre?
Um pedaço de pão que sai do céu, bata a cabeça de um guri desse. A gente manda pão espalhado, negativo. Os pães caíram nos corredores. Porque se a quantidade era imensa, batem crianças, os pães matariam as crianças. Mataria os idosos, então coloca de 50 em 50 e divide 2 metros, os pães caem nos corredores e todo mundo começa a comer. Depois termina de comer a quantidade, ainda juntaram, sabe o que? 12 cestos de 130 quilos cada um. Essa quantidade de cesto cheio de pão sustentava a mesma quantidade que eles comeram. Sabe o que eu entendo, querido? Você não anda do lado de um Senhor que só quer os teus louvores. Você anda do lado de alguém que tem o poder para multiplicar aquilo que você está precisando. Você anda do lado de alguém que é mais poderoso do que a química. Ele transforma aquilo que não é e passa a ser o que é. Você não veio adorar o nome dele, você veio para se prostrar diante de alguém que faz novas todas as coisas. Aleluia! Depois que alimenta as pessoas, que manda o barco ir para o outro lado, Pastor Júnior, o texto fala que ele dá a volta e anda por cima da água. Isso é o que, querido? Você sabe disso? Ah, mas ele não por cima da água porque ele é poderoso. Não, não é isso não. Isso é o quê? Física. Ele quebra a lei da física, meu querido. Jesus está acima da química, da matemática, da física. Você adora um Deus que vai mudar o quadro da sua família. Você adora um Deus, querido, cheio de bondade e cheio de misericórdia. É por isso que Davi decide: eu não preciso de madeira, o que eu preciso é da misericórdia de um Deus que transforma água em vinho, que faz o pão multiplicar e ainda quebra a lei da física. Esse é o Deus que nós adoramos. Por que Davi, amado, escolhe Deus para servir? Você vai saber o que eu vou dizer agora para nós dar um glória bem forte. Que eu preciso orar para uma pessoa nesse lugar. Pastor Júnior, quando ele fala, me seguirão todos os dias da minha vida. Ele fala, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Ponto. Vou botar um ponto aqui, mas não tenho, vou botar um ponto. Habitarei na casa. Não foi isso? Você imagina Deus olhando para a terra e dizendo, terra, produz animais, tal, você sabe disso. Quando Deus pega aquela terra, Pastor Júnior, gasoso, fosfato, ferro, nitrogênio, água e cálcio. Faz um exame. O seu corpo tem a mesma coisa que a terra tem. Quando Deus viu todo mundo pronto, eu imagino Deus olhando para lá e para cá. Aí chama o filho dele e fala, façamos o homem a vossa imagem. Ele diz o quê? Façamos. Isaías fala que Deus agacha na terra. Para quê? Ele começa a desenhar. Do calcanhar de Jesus no túmulo, a cabeça deu 1,69 m de altura. Então o homem é semelhante à altura do Nazareno. Porque Apocalipse diz que todo será como ele é. Então quando Deus ele desenha, aonde está o rosto, ele sopra. E ao soprar, o judaísmo provou que essa matéria, terra, começa a transformar aquele desenho em carne. Isaías provou que Deus pegou na mão do homem. Quem era? Adão, e colocou Adão de pé. E ao colocar ele de pé, passados 190 anos, Deus percebe que Adão está só. Então, por estar só, Deus aparece no Éden e fala ao contrário. Faliei, ou seja, eu vou fazer uma. Eu vou dizer. Quem já recebeu anestesia geral, levante a mão. Você sabe o que é isso, né? Caiu um sono profundo em Adão. Sabe o que é isso? Anestesia geral. Jeremias provou que a mão de Deus,
estava sujo de sangue, porque tocou em um homem. Ele entra no primeiro processo cirúrgico. Ele tira o tecido, corta o osso 22 centímetros. Ele entra no segundo processo cirúrgico. Ele faz uma plástica aonde estava o ferimento. Depois que ele pega o osso, aqui na minha cidade, aquele dentro do osso eu chamo de tutano, não é isso? Só que lá é medula óssea. Com tecido vermelho, Deus clona a mulher. Biologia, Deus colocou na mão dele e esmagou. Biomedicina, ele esmaga, porque ele está acima da medicina. Quando ele faz a mulher, Adão é pego pela mão pela segunda vez, segundo Isaías. Isaías fala, pela segunda vez, o Senhor Deus, ele agacha e pega na mão do homem. E ao colocar Adão de pé, ele entendeu que tinha mais uma pessoa que ele não conhecia. E Deus fala para ele, essa é tua mulher, porque do seu osso foi tirado. De onde? Isaías fala que não houve nenhum elemento no corpo de Adão. E ao olhar, ele não sente dor e não sente nada. Por isso o profeta fala que as bênçãos de Deus, ela não traz dor para seu ninguém, mas traz alegria. E Adão declara, por ter tirado do meu osso, dos meus ossos, é o meus ossos e carne da minha carne, e toma ela por mulher. Mais tarde, Satanás entendeu que através daquela mulher nasceria o príncipe dos príncipes e o Senhor dos senhores. Jesus já estava morto no Calvário, aí ele incorpora num guarda pretoriano e pega uma lança e fura onde? Nas costelas de Jesus, representando o princípio da criação. Aí chega o pai mais uma vez, que está acima da medicina, igual o filho dele, e traz Jesus Cristo de volta à vida. Sabe o que eu entendo, querido? É por isso que Davi decidiu, eu vou viver na casa de alguém que cura, que batiza, que exalta, ressuscita, prospera, abre porta e faz milagre. Só quem pode dar glória a esse Deus que fez céus e terra. É por isso, irmãos, que alguém decidiu trocar o boteco pela igreja, trocar a rua pelo altar, trocar a cocaína pela santa ceia, trocar a bebida pelo sangue, trocar os pagodes pelo Pentecoste, sair da boate, sentar na cadeira dessa e ser tocado pelo Espírito Santo e declarar, operando Deus quem pedirá. Por isso ele fala, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga para o seu irmão, não saia da presença de Deus. A coisa em Deus, querido, que eu não sei quem ele é, não conheço esse homem que eu prego. Por isso Moisés declara, eu quero te conhecer. Não dá mais para falar do seu nome sem lhe conhecer. Nós costumamos, querido, colocar na mão de Deus nossos problemas. Se você puder. Quando Davi olha para a vida dele, que ele chega num ambiente, não vê suas esposas e seus filhos, haveria 600 homens na época. Cadê minha mulher? O pessoal levaram ela. E os meninos também levou. Eu vejo Davi andando assim, pastor. Quebrado, né? Mas eu estou todo machucado. Meu rei, descansa. Eu conheço quem me chamou. Porque se eu não fez congregação, eu conheço quem abriu a porta. Eu vou largar da minha mulher, eu conheço quem me uniu. Alguém está fazendo macumba, eu conheço Deus transforma maldição em bênção.
Mas tu está todo machucado. Machucado é normal. Esse machucado foi por guerra e eu conquistei. Os meus machucados não impedem eu restaurar a minha família. Os meus machucados não impedem eu adorar o nome do meu Senhor. Os meus machucados, porque quando eu era do boteco, eu fazia justiça. Agora é o contrário. Quanto mais me machuca, mais da casa eu vou adorar. Quanto mais me persegue, mais da casa eu vou dizimar. Quanto mais fala mal, mais da casa eu vou cantar e pregar. Meu rei, deixa para amanhã. Eu posso fazer agora. Eu vou adorar agora. Eu vou pregar agora. Eu vou dizimar agora. Nada para amanhã. A bondade agora. A graça agora. A misericórdia agora. Levante a mãozinha, querido. Eu profetizo. 2023. Queira Satanás ou não queira, você vai viver o novo de Deus em 2023. Meu rei, o senhor não está bem. Você que imagina. Quem te olha não sabe quem é você por dentro, irmão. Só consegue ver suas lágrimas, mas não consegue ver o ser humano que você é de verdade. Davi, ele prepara, e alguém fala: meu rei, nós vamos com você. Então bora. Rapaz, foi um ataque tão terrível, que o sol chegando, ele chega de volta com a sua família. Sabe o que é isso? Quando eu decido viver na casa do Senhor, a bênção vai na minha casa. Quando eu fico na casa, a cura chega no meu corpo sem eu pedir para Deus. Quando eu entendo os meus valores na presença do Senhor, querido, nada me tira dos meus propósitos. Quando entendo o meu chamado, nada retira o meu sorriso. Quem está comigo aí? Quando eu conheço a pessoa que eu sou, levanto um exército, eu ainda continuo na minha graça e nada tira eu da minha. Que é isso? Porque a bondade dele, a sua misericórdia está sobre a minha vida, está sobre os meus filhos, está sobre a minha família e minha casa, e nada e nem ninguém vai tirar a minha presença da presença do meu Senhor. Fica de pé comigo e dá glória só para agitar o céu. Se você pode pegar na mão da sua esposa, do seu filho, pegue. Quem está sozinho fica, mas eu acendendo a vela. Pegue na mão da mamãe. Alguém se lembra de Ruth? Lembra, né? Você lembra dela? Lembra de Ruth? Você lembra quando Deus falou para Moisés que os moabitas não entrariam em Israel? Por que Ruth entrou? A família veio de lá para cá. Os juízes levantaram os impostos da terra. Lá em Belém estava fraco. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilom. Vem para trás os moabitas. Eu passar 10 anos, projetaram riquezas aqui. Pois, pastor? Projetaram riquezas aqui. Só que os projetos deles aqui fracassaram. Morre pai e morre os 2 filhos. Noemi amava Ruth e Órfão por causa dos filhos. Mas quando os filhos morrem, Noemi fala: volta para os seus deuses. Não quero vocês do meu lado. Fique lá. Eu estou muito velha para me casar e ter filho. E mesmo que eu me case essa noite, vou ficar grávida, só que os guris não dá tempo de crescer para vocês se casarem. Então, melhor vocês voltar. Como é que uma mulher conhece um Deus, que é o Deus de Davi, me manda eu voltar? Como é que uma pessoa está vendo a minha dor e manda eu voltar? Como é que uma pessoa tem uma ideia que em Belém tem glória e manda eu voltar?
É você que decide, meu querido. É você que decide o seu tempo. É você que decide para onde vai as tuas ideias, a tua semente. É você que decide como é o teu viver na presença de um Deus. Porque tudo que você liga aqui em cima, Ele liga lá em cima. Eu não quero nada, para Ele está ótimo. Eu cansei de viver. Ele nem se mexe. Para mim acabou, eu vou embora para o mundo. Deus está na dele, tomando o seu lindo cafezinho. Porque Ele sabe que você não quer. Ele sabe que você desistiu. Mas se você ligar, eu quero, Ele, opa, agora vai. Tenta falar isso para você, não para. É cansativo, mas não desiste. Porque a igreja não tem outro caminho a não ser a Nova Jerusalém. Não me declara, volte, Ruth. Olha para mim. Eu não posso acompanhar pessoas menores do que eu, Noemi. Eu não posso seguir pessoas que não têm as minhas ideias. Eu não posso andar com pessoas que não servem o meu Deus. Eu não posso andar com ninguém que não tem as minhas metas. Aleluia. Eu não posso sentar em cadeira que não me cabe. Eu não posso ficar em fila que não me cabe. Eu não posso ficar em mesa comendo o cardápio porque você escolheu. Digamos assim, a senhora quer aquele churrasco top, né? O Juninho fala, amor, é muito caro. Vamos comer uma pizza. Então come pizza porque ele quer. Coma comida que ele acha que a senhora merece. Coma comida que ele acha que serve para ti, mas não alimentando ele. É isso, irmão. Você olha para o cardápio e acha que te alimenta, mas chega o intruso. Não, come essa linguiça que é melhor. Você come a comida que não é dos seus sonhos. Se você dá um cardápio, alimenta aquilo que você quer. Então seja ao contrário. Eu não posso voltar, porque órfão não tem os sonhos que eu tenho, não tem o objetivo que eu tenho. E 2022 eu voltei, porque acreditei que pessoas mais fracas estavam certas. Pelo contrário, quem está certa sou eu. Eu irei até o final. Pastor Júnior, meu horário já foi embora. Deixa eu perguntar para alguém que sabe aqui. Tu mesmo. Está me olhando demais. Você sabe qual foi a primeira profissão de Ruth nas terras de Boaz? Tu sabe? Tu sabe? Foi trabalhar de quê? Catando espiga. Primeira profissão da moça. Após um ano, qual foi a profissão dela? Fazendeira. Casou com quem? Com o cara mais poderoso da região. Meu querido, após um ano, sabe quem veio ver o casamento dela? Aquela que voltou. Eu declaro hoje em nome do Senhor, quem foi embora vai ter que voltar para ver essa igreja se incendiar com vitória, avivamento, salvação e batismo. Só quem acredita glorifica o Deus de Davi. Oi, Ruth, você está grávida? Estou. Quem vai nascer é alguém que vai gerar alguém que vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, querido. Trema o inferno e o céu se abre. O Brasil vai ter avivamento. Pastor Júlio Moretti, por favor. Porque nós temos um horário. Pegue na mão da chefe maior, pastor. Pegue na mão da chefe maior. Quem é a chefe maior do pastor Júnior? Pegue na mão da sua chefe maior. Todo marido tem uma chefe maior, não tem? Aquela que manda. Tu já é casado? Tu tá oprimido igual nós, hein? Alguém vai querer casar aí? Prepare para lavar louça, lavar chão, para dirigir.
Pastor Júnior, pegue na mão da sua esposa, por favor. Sem moia. Senhor, eu prometo que depois eu choro. Preguei numa igreja do Mato Grosso que tinha 7.000 pessoas. E eu fui para casa e comecei a chorar sozinho, porque tem um momento que você tem que se curar sozinho. O consolo é bom, mas não vai te ajudar. O consolo talvez para você chorar um pouco mais, né? Não chora não, aí tu rasga a boca. Não, mas eu te amo tanto. E você, chora mais ainda. Tem momentos que tem que chorar sozinho. Eu me lembro que eu fiz uma missão com o general Heleno. Falei para o senhor, quando houve um terremoto no Haiti, ele disse: quer minha amizade? Me paga um churrasco. A gente pagava o churrasco. Ele dizia: eu quero todo mundo aqui amanhã. Oh, bicho doido. Assim diz o Senhor, pastor. Ele te chama de filho. É preciso ter algumas mudanças, meu filho. E os seus pés já estão enraizados no meu reino. Eu vou tirar você por um tempo e vou te levar para um outro país. Não é só uma promessa. É que a minha igreja precisa crescer um pouco mais. Esse altar tem homens talentosos, mas não tem um chamado que você tem. Tu não sabe a preocupação de Isaac quando viu que seu pai não tinha um cordeiro. Só que o pai chorava, porque nunca imaginou que Deus prepararia um carneiro para ele. E Deus me fala: filho, o cordeiro é manso e delicado, mas o carneiro, ele é mais resistente. O que eu disse para ti nesse altar, meu filho, eu te digo em público. Eu estou dentro de um local chamado uma clínica. Estou segurando a mão do seu pai. Zamoyans Taché. Tu és o Isaac. E sobre a tua vida, eu vou balançar todas as congregações com novo avivamento. Para tu que não sabes, eu estava do lado de vocês em reunião, quando alguém disse assim: quando eu partir, Júnior, toma de conta da igreja. Eu estava sentado naquelas cadeiras com vocês. E assim fala o Senhor: eu estou de pé sobre essa terra. E pego na mão daquele homem que chorou pelas minhas ovelhas. Tirou o dinheiro do bolso para ajudar pessoas. Mesmo fraco e mesmo doente, o coração dele bate em cada parede desse ministério. Tudo que ele fez foi para me agradar. E tudo que eu dei a ele foi porque ele me agradou. Mas agora, filho, está chegando uma nova história. 2023 é o ano de uma grande decisão espiritual que vem de cima. Por que você pega na mão da tua esposa? Porque o cordeiro pegou na mão da esposa por nome de igreja. E muitas coisas boas vai acontecer. Há uma oração que chegou diante da minha presença.
Deus, estou pronto quando o Senhor quiser me levar. Mas quando me tirar, cuida da minha família. E a petição dele foi atendida. Eu tenho cuidado de todos vocês. E minha graça vos basta, pastor João, diz o Senhor. Levante a mãozinha para o céu. Diga, vale a pena andar com a bondade, com a misericórdia e viver na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos para casa? Vamos? Eu quero que você levante a mãozinha no terceiro andar. Uou! Pastor, sabe aquele rapaz de blusa branca lá atrás? Que eu não quero ficar igual a ele? Ronaldo. Querido Ronaldo, tudo bem com o senhor? Tá bom. Não tá tão bom não, mas vai ficar melhor ainda. Assim diz o Senhor. Por causa da tua mulher, Gabriel passa hoje na tua casa. E vou mostrar para vós que eu sou Deus. Ela não chorou na minha presença. Os gritos dela foi dor de parto. E a minha graça vai transformar aquele ambiente para a glória de meu santo nome. E a vida de vós nunca mais serão a mesma. Assim diz o Senhor. Quantos podem dar glória a Jesus? Querido Deus, abençoe a todos. Que o Senhor te concede um 2023 cheio de felicidade, portas abertas, concurso público, vitória, saúde, restauração. Nós declaramos vida, 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 vida em abundância. O Senhor Jesus Cristo, que está acima da química, acima da física, acima da matemática, acima da biologia, acima da morte, Ele está nesse lugar. Só quem crê glorifica o